Na semana passada nós estudamos sobre um grupo herético chamado As Testemunhas de Jeová, e como foi anunciado na semana passada, que hoje íamos estudar sobre o Adventismo do sétimo dia. Eu queria, antes de começar, convidar você para termos uma palavra de oração, porque nós vamos falar de assuntos sérios e nós precisamos rogar a Deus a bênção dele, especialmente a direção do seu Espírito para aquilo que vamos abordar aqui nessa manhã. Precisamos de sabedoria. Estamos num solo bem complicado ao tratar dessas temáticas, são questões espirituais e precisamos da sabedoria de Deus. Então, vamos orar? Pai, louvamos o teu nome, pelo Deus bondoso, gracioso que tu és. Obrigado pela manhã desse dia, pelo nosso despertar, a nossa chegada aqui, ó Deus, em paz. Nós queremos pedir ao Senhor sabedoria e direção para o estudo que vamos ministrar nessa manhã. Nesta manhã iremos falar, ó Deus, sobre o Adventismo, grupo religioso que tem crescido, especialmente no Brasil, grupo que tem ensinado, ó Deus, que tem distorcido verdades essenciais da fé cristã. Pedimos a tua direção. Fala conosco através da tua palavra, nos protege de ensinamentos errados, mentiras, e nos dirige nessa manhã. Pedimos a ministração do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos ali, vamos ter algumas projeções para que possa facilitar a nossa compreensão nesta manhã. Acho que está tudo muito bem. Então nós vamos, como falei, dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre o Adventismo do sétimo dia, ou a Igreja Adventista do sétimo dia, que é um grupo religioso que, de certa forma, faz parte do nosso contexto. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas igrejas, né, e é importante a gente abordar para a gente conhecer um pouco mais, não de forma aparente. Talvez você tenha um conhecimento superficial, aparente, a respeito desse grupo. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar algumas coisas, ok? Alguém, por favor, pode passar ali, Lili? Obrigado, Lívia. Muito bem, então vamos lá. Aí está o primeiro slide. Vamos falar um pouquinho do surgimento, da história desse grupo religioso, dessa seita. Uma visão histórica. Tudo começou com um homem, um agricultor, alguns até o colocam como sendo um pastor batista, chamado William Miller, que nasceu no ano de 1782 e morreu em 1849. Ele era norte-americano, né? E a partir do século XIX, que é quando ele... fim do século aqui, 18, início 19, os estudiosos dizem que no comecinho do século XIX, os cristãos davam pouca ênfase à volta de Cristo. Não se explorava tanto essa temática. E esse cidadão, William Miller, ele estudando as Escrituras, lendo a Bíblia, ele gostava muito de ler a Bíblia, de estudar o versículo, de comparar um versículo com outro para entender. Ele despertou para esse tema a respeito do advento, da volta de Cristo. E ele, lendo especialmente o livro de Daniel, as profecias, né, do profeta Daniel, se deparou com um texto, no capítulo 8, daqui a pouco a gente vai ver isso, e em 1818, ele dizia que nos próximos 20 anos, Cristo voltaria à Terra. Imagine essa informação, né? O que causou, o impacto que essa informação causou, que nos próximos 20 anos, Jesus iria voltar para buscar o seu povo. Em 1831, Miller anunciou que esse evento ocorreria em 23 de março de 1843. Imagine mais ainda o desespero de muitos ou a alegria de alguns outros. Cristo está voltando. A vinda de Cristo é iminente, é próxima.
Isso provocou na sociedade norte-americana uma divisão. Alguns venderam suas propriedades, foram para as montanhas, se distanciaram da civilização. Outros foram viver na vida promíscua. Ah, Cristo está vindo, eu não acredito nisso, vai acabar o mundo? Então eu vou aproveitar, vou curtir antes de morrer, antes de passar dessa para outra vida. Então isso impactou a sociedade norte-americana e criou uma grande expectativa em muitos cristãos. Ele conseguiu reunir muitos adeptos a partir dessa ideia. Veja, ele justificou sua profecia em Daniel capítulo 8. Vamos abrir lá, por favor. Esse texto é muito importante a gente ler. Daniel capítulo 8, versos 13 e 14. Irmãos, eu vou precisar ler aqui por conta do tempo, tá bom? Espero que vocês compreendam. Daniel capítulo 8, versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Olha o verso 14. Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ora, quando ele se deparou com essa passagem, ele disse: Para aí, eu quero estudar mais a fundo essa passagem. Ela fala de números, e ele começou a fazer um cálculo. Ele justificou a sua profecia da vinda de Cristo com base em Daniel, nesse texto. Quando ele dizia que as 2.300 tardes e manhãs, né, dias aqui, Daniel está se referindo, eles diziam que correspondiam não a dias literais, mas a anos. Uma vez que muitas vezes tempo na Bíblia, né, 1000 dias para o Senhor, um dia é como 1000 anos como um dia, enfim, às vezes essa flexibilidade, essa concepção figurada, ele disse: isso não são dias, são anos, 2.300 anos. E marcou como ponto de partida o retorno do sacerdote Esdras a Jerusalém em 457. Se você fizer um cálculo simples, 2.300 menos 457 vai dar uma data aí. E foi exatamente nessa data. Mas, no primeiro momento, ele disse o seguinte, tem até uma imagem dele aí, e a gente já vai para o próximo slide. Como eu já falei, ele conseguiu muitos adeptos, mas suas previsões não se cumpriram. Não deu certo. Miller disse que se enganou e que errou por um ano o cálculo, que inicialmente dava ali o período em 1843. Quando chegou essa data, Jesus não voltou, ele disse: eu errei. Acrescentou mais um ano, em 1844. Então as expectativas foram renovadas. Quando chegou esse período, mais uma vez fracassou. Esse capítulo na história norte-americana é conhecida como a grande decepção, o grande desapontamento das pessoas. Cristo não voltou. E o que foi que aconteceu? Miller se arrependeu, procurou a igreja e pediu perdão, uma vez que ele era de tradição batista, e começou com essas ideias, conquistou muitos adeptos, não aconteceu, ele voltou atrás, voltou à fé que ele estava servindo, né? A igreja onde ele estava servindo. Mas algumas pessoas disseram: não, eu não vou, eu gostei dessa ideia, eu vou aderir a essa ideia, né? Com isso, vários grupos, por exemplo, um homem chamado Hiram Edson, Joseph Bates, James White e sua esposa, Ellen White, eram os principais proeminentes desse movimento do advento. Eles aderiram a essa ideia, especialmente Hiram Edson. Quando William Miller se retratou dessa ideia, no dia seguinte, Hiram Edson disse ter uma visão. E nesta visão, porque lá fala de Jesus, né, purificando o templo, ele disse: eu tive uma visão, e eu vi Jesus em pé em um altar, e Jesus está entrando no santuário. Isso exatamente deu mais sustentação a essa ideia, de modo que ele levou adiante, a partir dessa visão, ele disse que recebeu de Deus, e disse que William Miller
tinha errado apenas quanto o lugar. Mas Jesus voltou. Jesus não voltou para a terra. Jesus mudou no próprio santuário, do santo para o santo dos santos. Nesse sentido, em 1848, os adventistas compreendem que Jesus entrou no santo dos santos, séculos e séculos depois que ele foi assunto aos céus. E daí vem uma doutrina que alguns estudiosos dizem que é a principal doutrina do adventismo. A gente pensa que é o sábado, né? Também é. Há estudiosos que se dividem. Alguns dizem que a doutrina que a gente vai falar daqui a pouco, do juízo investigativo, seja a principal doutrina do adventismo. Então, William Miller, ele é um dos precursores, ainda a igreja adventista que não surgiu. A partir desse movimento do advento, vem um outro cidadão, a gente vai ver aí na próxima tela, vem um outro cidadão depois de Hiram Edson que disse não, né? Ele justificou a visão, ou melhor, a interpretação do William Miller. Aí depois vem o Joseph Bates e implementa o cumprimento do sábado. Diz que os cristãos deveriam observar, guardar o sábado. Ele era um tanto quanto legalista. Ora, então daí nós já temos o advento, igreja adventista, e aí nós já temos o sábado, igreja adventista do sétimo dia. É uma igreja, né, sabática, vamos assim dizer. E depois vem o casal White, quem se destaca é exatamente a Ellen G. White. Seu esposo, né, o Tiago White, há uma certa dúvida entre os estudiosos, né, se ele realmente abraçou a igreja adventista ou não, né, sobre algumas crenças, algumas posturas dele. É uma discussão muito longa, a gente vai... Ellen White, ela endossou, ela enfatizou tanto a doutrina da vinda de Cristo naquele período, como também a questão do sábado. Veja um pouco sobre a história de Ellen White. A partir desse momento, entra em cena Ellen G. White, Ellen Gold White. Nasceu em 1827 e morreu em 1915. Participando do novo rumo dado ao movimento do advento, disse ter recebido cerca de 2.000 sonhos e visões. Ela escreveu cerca de 100.000 páginas sobre a doutrina adventista. Para os adventistas, Ellen White é a grande sistematizadora, organizadora do pensamento adventista. Ela escreveu, ela tem vários livros, artigos escritos que você pode ter acesso na internet. Muitos adventistas reconhecem essa senhora como uma profetisa praticamente infalível. O que ela fala é quase como se fosse para muitos, ou como se fosse Vox Dei, palavra de Deus. Veja, toda seita tem exatamente, né, um fundador, um cofundador que se destaca. Na semana passada estudamos sobre as Testemunhas de Jeová e vimos o fundador que reivindicava para si ser o servo de Deus, né, ser o arauto de Deus. Com Ellen White não foi diferente. A gente vai ver por quê. Numa dessas visões de Ellen White, ela viu o quarto mandamento em destaque no decálogo, nos 10 mandamentos. Ela viu Jesus e a Arca da Aliança, né, dentro da Arca da Aliança, tem, dentre as coisas, as tábuas da lei, né? Então, Ellen White exatamente viu, na visão dela, a primeira parte dos 10 mandamentos, que são os 4, e dentre aqueles 4, um mandamento brilhou aos olhos dela. Eis a pergunta: qual foi o mandamento que mais brilhou aos olhos de Ellen White? O quarto mandamento, a observância do sábado. Ela registrou essa visão e isso endossou mais a guarda desse dia para esse grupo. Então veja, pontuando algumas questões. Esse grupo religioso nasce de uma
interpretação profética, de uma visão. Só que a gente vai ver na próxima semana, mas já adiantando hoje, de uma falsa visão profética, ou de uma falsa interpretação profética, que sai de um, passa para outro, o outro sistematiza, aprofunda, e que chega até os dias de hoje, e daqui a pouco a gente vai ver que tem se propagado mundo afora, uma coisa lá do século XIX, tem perdurado e sido propagada nos dias de hoje. Muito bem. Nós vamos estudar agora algumas doutrinas errôneas, algumas doutrinas heréticas. Lembrando, sempre é importante ressaltar, o pastor Anselmo ressaltou aqui na semana passada, que o que vamos apresentar aqui são doutrinas errôneas, distorcidas. Agora, também eu queria ressaltar, na minha humilde opinião, eu não sou nenhum especialista nessa área de seitas, de religiões. Apenas no seminário a gente pagou uma disciplina, a gente sempre lê uma coisa ou outra, e para esses estudos a gente tem estudado, mas eu não tenho um título acadêmico de mestrado, uma dissertação nessa temática, um título de doutorado, acadêmico nessa área. No entanto, no meu ponto de vista, essa muito provavelmente seja a seita cristã mais complicada, no sentido de que eles aparentam ser cristãos, eles usam a Bíblia, quer seja na linguagem corrigida, na linguagem atualizada, é diferente das Testemunhas de Jeová, que tem uma tradução distorcida, logo a gente já vai para a tradução, mas quando você assiste um programa da Igreja Adventista, o tempo todo o cara vai abrir a Bíblia com versículo, aí você entra em choque, peraí, mas ele está mostrando na Bíblia. Pastor, ele mostrou na Bíblia vários e vários versículos. Ele usou o hebraico, ele usou o grego, ele usou a arqueologia, fatos históricos. Pastor, é incontestável. Usou documentos. E é um grupo muito difícil, irmãos. Muito difícil. Tanto é que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, muita gente discorda quando você afirma que a Igreja Adventista é uma seita. Olha, pastor, eu sei que eles têm alguns pontos diferentes, né? O sábado, tal, eles não comem isso, não comem, mas eu acho que eles são crentes, eles prestam culto, adoram, eles pregam a Bíblia. Isso é uma coisa aparente. Mas quando você vai estudar a fundo, você descobre que esse grupo discorda do cristianismo puro e simples, do cristianismo ortodoxo, em pontos essenciais da fé cristã. E já afirmamos, se um grupo religioso mexe em algum ponto essencial da fé, esse grupo tem que ser tirado do rol de grupo cristão, protestante, evangélico. Muito bem, nós vamos estudar as seguintes doutrinas. Primeira doutrina de cara é que é uma das que eu mais gosto de estudar nos grupos religiosos, a fonte de autoridade. Onde é que eles baseiam a fonte de autoridade? Depois, o ministério de Cristo no santuário celestial. Talvez você nunca tenha escutado sobre isso. A guarda do sábado é mais popular, né? É mais conhecida de todos. O estado da alma após a morte, na semana passada o pastor Anselmo equiparou, comparou as Testemunhas de Jeová, dizendo que também os adventistas defendiam isso. A doutrina da expiação e o destino final dos ímpios e Satanás. Cerca de 6 doutrinas. Irmãos, teriam mais doutrinas aqui para a gente estudar, mas essas 6 são essenciais para a gente. Eu queria dar algumas informações para você. Estava até comentando com o pastor Anselmo, uma coisa que é bastante positiva, abrindo um parênteses nesse grupo religioso, é que eles têm empenho em divulgar as suas crenças. Os adventistas têm editora, os adventistas têm casa publicadora, canal na TV, canal no YouTube, site na internet, e é muito fácil você encontrar material na internet sobre esse grupo. Eles têm centro de estudos, White, universidades, enfim, por exemplo, no próprio site, www.adventistas.org, tem um livro que, se você quiser estudar as doutrinas, conhecer, Nisto Cremos, 27 ensinos bíblicos dos Adventistas do Sétimo Dia. Tem também um manual na internet, o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse manual tem um item chamado Crenças Fundamentais dos Adventistas, que são cerca de 27, 28 pontos. A confissão de fé dele, a confissão doutrinária. Que numa leitura rápida, talvez você não
se aperceba de algumas coisas ali. Eles dizem que, em muitos pontos, defendem coisas semelhantes a nós, doutrinas semelhantes a nós, mas tem algumas doutrinas que os diferenciam de nós. Vamos ver isso. Primeiro, a fonte de autoridade. Os adventistas, eles vão exatamente dizer o seguinte: eles se valem da Bíblia, eles usam a Bíblia, dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a autoridade, os ensinamentos deles estão embasados na Bíblia, tanto é que eles usam muito a Bíblia. Se você for ver um programa, vou dar um exemplo, Na Mira da Verdade, você fica impressionado com a quantidade de versículos que o cara sabe. Às vezes ele abre a Bíblia, às vezes nem precisa da Bíblia, ele sabe decorado. Tal doutrina vai em Gênesis, vai em Apocalipse. João, ele diz o livro, o capítulo, o versículo. Você fica, rapaz, os caras abrem a Bíblia. Realmente eles têm a Bíblia como autoridade. Mas tem um problema. A autoridade religiosa do Adventismo repousa sobre os escritos de quem? De Ellen G. White. Tida como a mensageira do Senhor, eles dizem isso mesmo. A mensageira do Senhor, ou o espírito de profecia em Apocalipse 19, verso 10, eles aplicam esse versículo a Ellen White dizendo o seguinte: quando João diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém, presta atenção, o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse espírito da profecia, eles aplicam a Ellen White. Ellen White foi agraciada pelo Espírito com o dom profético. Tanto é que ela profetizou, ela teve sonhos, teve visões e registrou tudo isso, sistematizou, escreveu em livros, em artigos e publicou. E são a base dos ensinamentos. Geralmente você, quando vê, às vezes eles nem citam a Bíblia primeiro. No livro de Ellen White, primeiros escritos, o grande conflito, na página tal, geralmente eles já vão logo, ela constitui uma autoridade para os adventistas. Agora, olha o verso 12, falando de adventistas, uma coisa que me chama a atenção, capítulo 12 de Apocalipse, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja adventista reivindica para si, dizendo que é o remanescente fiel, a única igreja verdadeira, ou os que guardam os mandamentos de Deus. Só eles guardam e mais ninguém. Quando eles vão conversar conosco, vocês guardam os mandamentos? Ah, legal, vamos para os 10. Primeiro, segundo, tá bom, não tá não, mas vamos pular para o 9? Vocês realmente. Agora, deixa eu ver o 4º mandamento. Lá está dizendo que é o sábado. Vocês guardam o sábado? Não, então vocês não guardam os mandamentos. Nós guardamos os mandamentos. Eles, portanto, se advogam para si essa exclusividade, que é típico de uma seita. Só eles estão certos e mais ninguém. Os outros podem ser interessantes, legais, amigos, mas só ele, em termos de doutrina e de representação do povo de Deus, estão certos. Os demais têm que aceitar os escritos de Ellen White também. Veja 2 declarações. Primeira, cremos que, isso está em um documento, em um jornal, que eu li e está aí a fonte. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. E seus escritos, o produto dessa inspiração. Esses escritos têm aplicação para os adventistas do 7º dia. Eles dizem que Ellen White foi inspirada da mesma forma que Moisés, que Davi, que Isaías, que Jeremias, que João, que Paulo. A mesma inspiração que os profetas, os homens de Deus que escreveram as Escrituras tiveram, Ellen White teve. Portanto, se ela é inspirada, seus escritos constituem autoridade. E eles auxiliam na leitura e na compreensão das Escrituras. Porque, afinal de contas, ela escreveu sobre muitos temas. Ela detalha como guardar o sábado, as leis dietéticas.
ela exatamente é um guia, é a mentora, é a profetisa-mor, é a papisa desse movimento herético. Outra citação, negamos que, aí eles negam o quê? A qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras. Isso está em uma revista adventista. Eu baixei essa revista, li lá, é uma fonte confiável, de 1984. Eles depois disseram, né, que não, nós não queremos equiparar os escritos de Ellen White às escrituras. Eles são apenas auxílios. Não queremos dizer que o que o Ellen White escreve é palavra de Deus literal, é para ser acrescentada ao cânon. Não. Mas que ela teve a inspiração, teve. Então, veja, eles já mexem num ponto essencial. Nós cremos na suficiência, na autoridade da Escritura e somente da Escritura. Eles acreditam na autoridade das Escrituras e que também Ellen White foi infalível. Nós não dizemos que João Calvino foi infalível, que Lutero foi infalível. Como bem disse o pastor Anselmo, em alguns aspectos até discordamos deles. Eles erraram, eles pecaram, eles se equivocaram em algumas interpretações. Então a fonte de autoridade, a Bíblia mais algo. A Bíblia mais algum escrito profético. A Bíblia mais algumas outras coisas. Para nós, só a Bíblia. Depois, segundo ponto. O mistério de Cristo no santuário celestial. Me permita fazer essa leitura que eu tirei do manual da Igreja Adventista. Ele diz assim: há um santuário no céu. De fato há, a Bíblia diz que há. Hebreus nos mostra isso. Eu vou pedir para alguém já ir abrindo, por gentileza, em Hebreus capítulo 6, verso 19. Pastor Anselmo, por favor, meu irmão. Abra em Hebreus 6, 19, enquanto eu leio aqui. O verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nele, nesse tabernáculo, Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios do seu sacrifício expiatório, oferecido uma vez por todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou o seu ministério intercessor por ocasião da sua ascensão. Em 1844, lembra dessa data? 1844, não esqueçam de vista essa data. No fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiatório. Essa doutrina é exatamente a doutrina da obra de juízo investigativo, que, como eu falei, na opinião de alguns estudiosos, é a principal doutrina do adventismo, que não é popularmente conhecida. O pessoal pensa adventista, sábado, leis dietéticas, educação, né? Desbravadores, né? Clube dos desbravadores. Essa é uma das doutrinas da qual Ellen White escreveu muito, sistematizou, ampliou, aprofundou, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. O que é o texto de Hebreus, Anselmo, por favor, nos diz? Então, de fato, há um santuário no céu, né? Mas não quer dizer necessariamente que essa doutrina tenha embasamento bíblico. Na próxima semana a gente vai ver. Em resumo, a doutrina do juízo investigativo é a doutrina da redenção incompleta, ou da redenção por etapa. Em 1844, Jesus sai de um compartimento do templo para ir para o Santo dos Santos e ali continuar, né, a obra expiatória. Na próxima semana a gente vai refutar biblicamente essa doutrina. Iran Edson, quem exatamente, né, foi um dos precursores dessa doutrina. E a senhora Ellen White, através de suas visões, foi que embasou, deu mais consistência a essa doutrina. Muito bem, então, caminhando com a próxima doutrina. O sábado. Isso aí todo mundo, né, sabe, todo mundo conhece. O próprio nome da igreja fala de advento e fala de sábado. O adventismo ensina o quê? O crente deve observar o sábado, deve guardar o sábado. Como dia de quê? De repouso, de culto, de visitação, de obras de caridade.
não domingo. Que história é essa? Eles dizem que foi o imperador Constantino, quando supostamente se converteu ao cristianismo, que alterou o dia de repouso dos cristãos, do sábado para o domingo. Ellen White diz que foi o Papa. Há essa contradição no meio adventista. Ora, foi o Papa ou foi Constantino? Mas veja, eles falam do sábado, eles usam vários textos, vão logo para a gente, olha, o sábado, a guarda do sábado é anterior à lei. Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6. A Bíblia diz que no 7º, o que foi que Deus fez? Descansou e santificou o 7º dia. Aí vão para a lei de Moisés, no Antigo Testamento usam vários textos. Você fica, rapaz, eu não tenho mais argumento. O cara usou a Bíblia, abriu em vários versículos. O povo deveria pegar o maná todo dia, quando chegasse na sexta, porção dobrada, porque no sábado Deus não ia mandar. Quem guardasse de um dia para o outro apodrecia, mas quem guardasse na sexta para o sábado não apodrecia. Pastor, tem tudo aqui. A gente se impressiona. Mas vejam o que eles dizem sobre o sábado. Eles creem que os que guardam o sábado, eles aceitarão a marca da besta, sob o governo do anticristo. Ellen White ensina que a observância do sábado é o selo de Deus, é o selo de Deus em seu povo. Eu li isso ontem. Enquanto o domingo é o contraste disso, é o selo do anticristo. Portanto, irmãos, nós que observamos o domingo, temos em nós o selo, a marca do anticristo. Como nós podemos comungar com pessoas que dizem que nós temos a marca da besta? Ellen White disse, e há uma controvérsia, porque se você chega de cara para um adventista dizendo, olha, quem não guarda o sábado vai para o inferno, é preciso guardar o sábado para ir para o céu, se você chegar assim, ele vai ter uma reação e talvez coloque você numa... Se você não tiver muita sustentação, argumento, você tem que ir com cuidado. Porque de cara eles não vão afirmar isso não. Mas está em seus escritos oficiais. Ellen White diz o seguinte: santificar o sábado ao Senhor importa em... Quem é Ellen White para o adventista? É a voz, a mensageira de Deus. Quem não guarda o sábado vai para o inferno. O sábado é parte da soteriologia adventista. Você tem que aceitar a Cristo, ter fé, mais alguma coisa. Tem que confessar a Cristo, mas não somente tem que ter mais. Ora, aqui a gente já tem um problema na soteriologia, na doutrina da salvação. A gente crê que a salvação é pela fé somente na pessoa e obra de Cristo. Não obediência ou observação a lei nenhuma. A obediência é uma consequência da salvação. Ela não é um item para ser salvo. O adventismo acrescenta um elemento à salvação. Além de acrescentar a escritura, acrescenta a salvação. Vamos caminhando. Teriam muitas coisas aqui para a gente falar, sobre o sábado. Como é a guarda deles, Geralmente eles compreendem que o sábado, vai de um pôr do sol a outro. Isso é fim da sexta-feira até o finzinho do sábado, é o período, Mas, irmãos, eles têm conseguido alguns avanços. Muitos desses grupos não vão para as universidades, para as escolas no sábado à noite. No Enem, no sábado, eles conseguiram fazer com que, se o Enem é à tarde, quem é adventista e vai fazer o Enem, vai de manhã, fica confinado. À noite é que faz o Enem. Conseguiram. Esse projeto que conseguiu mudar isso. Eles têm influenciado. Eles não têm se adaptado à cultura, não têm negociado os princípios deles. Se o cidadão tem um comércio, no sábado, a grande maioria fecha. Ah, mas eu vou ter lucro de 1 milhão, posso ter de 5. Eu vou para o culto, para a escola sabatina. Eu vou fazer visitação, vou fazer estudo bíblico. Não importa quanto vai entrar para o meu bolso. Eu vou, olha só a dedicação. Na sequência, depois do sábado, o estado da alma após a morte. O adventismo ensina que após a morte do corpo, a alma é reduzida a estado de silêncio. Na concepção adventista, o homem, não há essa divisão entre corpo e alma. Para eles é uma única coisa. Com base em Gênesis, onde diz que o homem passou a ser
alma vivente. O homem é alma vivente. O homem não possui uma alma para eles. O homem, né, tem uma, na verdade, desculpem, tem não, o homem é uma alma vivente. E quando o homem morre, essa alma não tem reação nenhuma, fica inconsciente, não sabe onde está, para onde está indo, o que está fazendo. Essa doutrina é chamada de sono da alma. Ou seja, após a morte, todos vão repousar para um sono profundo, que será despertado no advento, quando a trombeta tocar, as pessoas serão acordadas. Eles usam vários textos, né, de Paulo no Antigo Testamento, onde Paulo fala sobre aqueles que dormiram aí, tá vendo? Quando a pessoa morre, ela vai dormir. A gente vai ver também o ensinamento bíblico, o ensinamento correto, a refutação quanto a isso. Está aí uma citação, né? Os que descem à sepultura estão em silêncio, em repouso. Não mais sabe de coisa alguma, cita um texto de Jó. Bendito descanso para o justo cansado. Seja longo ou breve o tempo, não é para eles senão um momento. Eles dormem. Nós não cremos que no estado intermediário, né, esse período entre a morte e a volta de Cristo, a alma dorme. Mas a gente vai expor isso melhor na próxima semana. Esse texto, essa colocação, está em um dos livros de Ellen White, chamado O Conflito dos Séculos. Ela coloca lá, textualmente, que eles acreditam, é uma das principais doutrinas do Adventismo. Depois, a próxima. A doutrina da expiação. Baseando-se em Levítico, eu vou pedir para o nosso irmão Gustavo, por favor, Gustavo Anselmo, abrir em Levíticos, capítulo 16, verso 20 a 22. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Ellen White ensinou o seguinte, com base nesse texto. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, que na concepção adventista é o bode emissário, né? É o Azazel, o bode que sobre ele era colocado a mão, e depois ele era disperso, solto no deserto, e ele levava o pecado do povo, e havia o bode que era morto. Então, para eles, o bode que era morto representa Cristo, e aquele que leva os nossos pecados, que é o bode emissário, é o diabo. Isso implica dizer que o diabo tem participação em nossa redenção, ou na obra expiatória de Cristo. Como é que diz, Gustavo, por favor? Naquela voz bem... Exatamente. Então, no sacrifício, né, havia exatamente esses dois bodes, e eles entendem que um representava Cristo, que era morto, que era sacrificado, e o que era enviado ao deserto representava quem? Satanás. Logo, Satanás implica dizer que ele é corredentor. Ele participa da obra da expiação. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito grave. Isso é realmente distorcer o que a palavra de Deus nos diz. Alguns compreendem que isso é a doutrina da expiação compartilhada entre Cristo e Satanás. A expiação, na concepção adventista, só ficará completa quando, no fim dos tempos, Satanás, que é o originador do pecado, sofrer os pecados dos crentes. Eles concebem dessa forma, né? Quando Satanás for extinguido, castigado por Deus, exterminado, é que, de fato, a nossa expiação estará completa, os nossos pecados estarão completos, porque Satanás participa desse sacrifício. Então é uma outra doutrina que é basilar.
que é essencial para a fé cristã, a doutrina da expiação, que implica em salvação, em perdão de pecados, em justificação, enfim. Mas ainda, nós temos uma outra que é sobre o destino final dos ímpios e de Satanás. Tal como as Testemunhas de Jeová, os adventistas não acreditam na existência de um lago de fogo, nem um inferno literal. Para eles não existe inferno. Logo, os ímpios não vão padecer eternamente no inferno. Eles serão destruídos, tal como Satanás e também os seus anjos. Os adventistas creem que tanto o pecado quanto os pecadores serão exterminados para sempre. O nome dessa doutrina é aniquilacionismo. Tudo vai ser, os pecadores, o diabo, serão aniquilados, extinguidos, apagados da face da terra. Assim, haverá um novo universo limpo, quando estiver terminada a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. O fogo de Deus vai consumir o pecado, os pecadores, Satanás e também os seus anjos. Eu estava dialogando, com o pastor Anselmo, que interessante, como as seitas elas têm suas particularidades e exclusividades. As Testemunhas de Jeová também defendem esse ponto de vista. Mas se você for comparar, os adventistas vão dizer, olha, nós cremos no destino final dos ímpios que serão destruídos, mas não como os Testemunhos de Jeová. Eles se diferenciam do outro, porque antes de ser exterminado, o ímpio vai pagar. Não é como as Testemunhas de Jeová que dizem que é repentinamente, o cara vai ser rapidamente destruído. Então veja, eles não dialogam, nem nesses pontos heréticos. Eles são diferentes. Mas no fim, tudo isso dá a mesma coisa. Tudo isso é trocar 6 por meia dúzia. Não... Irmãos, nós teríamos muito mais outras doutrinas para abordar aqui. Eles dizem, por exemplo, que Jesus é Miguel. Alguns até dizem que Jesus tinha, em parte de sua natureza humana, era pecaminosa. Há várias... Eles não acreditam na inerrância das Escrituras. Em muitos outros pontos aqui a gente poderia ressaltar, mas o tempo não nos permite. E na próxima semana nós temos que trazer as respostas bíblicas para tudo isso aqui que a gente abordou. Mas, irmãos, eu quero trazer alguns dados estatísticos. E eu confesso que parte desses dados mexeram comigo. Primeiro, aqui no Brasil, o adventismo, foi estabelecida. A primeira igreja adventista foi estabelecida no ano de 1895. Veja, depois que o movimento se organiza nos Estados Unidos, por volta da década de 60, 1860, logo, isso é propagado para o mundo. Chegou na cidade de Santa Catarina, naquela região ali, na região de Gaspar, em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, e dali se propagou, Antes disso já tinha chegado caixa de literatura, porque eles escrevem muito, eles propagam sua fé através de escritos, de pregações também, mas através de escritos aqui no Brasil. Então, a igreja adventista ela tem entre 120 a 121 anos, se você calcular, no Brasil. Há igrejas mais antigas, como a presbiteriana, que está, se eu não estiver enganado, fazendo 157 anos, enfim. Outras igrejas também, a congregacional. O adventismo tem no Brasil cerca de 120 anos. Nesse tempo, ele já se expandiu mais do que igrejas mais velhas do que a sua data de surgimento aqui no Brasil. Veja, de acordo com o IBGE, o censo de 2010, que detalha os segmentos religiosos, cerca de 1.561.071. Essa seita tem mais de 1 milhão de seguidores no Brasil. E aqui seguidores são pessoas batizadas, que oficializaram membresia. Bem mais do que o presbiterianismo, que muito provavelmente não chegou nem a 1 milhão ainda, Aqui em Carpina você tem 2, 3, talvez umas 4 igrejas adventistas aqui, muito provavelmente. Eu conheço pelo menos 2 aqui. Sei onde tem pelo menos 2. Então veja, mais de 1 milhão de adventistas nós temos no Brasil. Beirando, daqui a alguns anos vão chegar em 12 milhões. Em um bom percentual da população. Outro dado, a presença adventista, irmãos, em cerca de 206 países. Eu lembrei das Olimpíadas.
a mais de 200 representações de nações no Brasil. Muito provavelmente, quase todas, se não quase todas essas representações aqui, em seus respectivos países, a presença adventista. Em cerca de 206 países, a presença do adventismo. Eles pregam suas mensagens em cerca de 891 línguas e dialetos no mundo. Eles são eficientes na ação missionária, né? Muitas vezes, irmãos, nós para enviarmos um missionário, é uma peleja, né? É uma luta. Eles têm tanto missionários ligados à igreja, quanto missionários que levantam o próprio sustento e vão para a África, vão para a Ásia. A ação missionária deles tem sido muito eficaz, porque ele tem alcançado esses países, a presença em muitos outros países, enquanto nós parece que estamos, entre aspas, dormindo, cochilando, parados, planejando e a gente não envia missionário para o campo, muitas vezes. Então a gente tem que abrir os olhos para essa realidade, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem genuína do Evangelho de Deus. Mas, irmãos, os adventistas não nos surpreendem apenas nos números. Veja esse último item. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela possui escolas de ensino fundamental, ensino médio no Brasil. Na verdade, é chamada de educação adventista, né? Os materiais dessas escolas são produzidos pelas suas editoras, sua cosmovisão. Por exemplo, há um aspecto muito interessante, eles são criacionistas e eles propagam isso. No livro de ciências, de história, de geografia principalmente, lá vai criacionismo e demais teorias, mas mostrando a verdade que é criacionista. Eles são muito eficazes na educação. Na verdade, na minha opinião, é uma área muito estratégica. A educação é uma área muito estratégica, que o Evangelho pode entrar por aí e impactar. Eles sabem disso. E eles têm muitas escolas, muitos centros de educação. Eles possuem também hospitais, porque eles investem muito na saúde. Os adventistas são conhecidos por seguirem, né, leis dietéticas, não comerem. Na verdade, muitos adventistas, para não dizer todos, são vegetarianos. Eles não consomem carne, Coca-Cola, muitos deles não tomam café, são muito rígidos nas leis dietéticas. Eu estava vendo, semana passada, uma cidade nos Estados Unidos, esqueci agora o nome, passou até numa reportagem, não sei se foi da Record do SBT, em que a maioria da população é adventista. Aí destacaram a questão de longevidade, do impacto que é uma vida saudável, a alimentação. Eles palestram muito nessa área de saúde, de comida, e alcança. Isso muitas vezes é o cartão, é a porta de entrada deles. Quem não quer escutar uma palestra sobre saúde, bem-estar, longevidade, alimentação saudável? Eles possuem gráficas para imprimir seus materiais, seus livros, casa publicadora. Eles têm uma emissora de TV no Brasil, a TV Novo Tempo, algumas TVs, canais fechados, parabólica, você tem acesso na própria internet. E no programa, na emissora deles, não tem propaganda que não seja da igreja. Não tem propaganda da Coca-Cola, do Bradesco, da Nike, não tem. Só tem propaganda da igreja, atividades da igreja. Como é que eles se sustentam? Através de contribuições. Não tem nenhuma propaganda que não seja da igreja. Não vamos colocar aqui uma propaganda do Santander. Isso foge dos nossos princípios na concepção dele. Emissora, 24 horas propagando. Eles têm uma universidade, a UNASP, que é a Universidade Adventista de São Paulo, que é o cérebro, né? Educação é o cérebro deles, é de onde sai tudo, né? Tem investido em professores. Irmãos, eles têm impactado, eles têm, de fato, investido nessa área de educação, saúde, de ensinamentos, através do Clube dos Desbravadores, alcançado muitos jovens de 10 a 15 anos, levando para acampamentos, em matas, em sítios, ensinando os princípios. E nós, irmãos, qual tem sido a estratégia que Deus tem nos dado para alcançar o Brasil? Eu, particularmente, fiquei bastante impactado com esses números. E acompanho um pouco da Igreja Adventista através da internet, sempre que posso, na TV. Impressiona a organização que eles têm. Alguns dizem que provavelmente seja a denominação mais organizada no Brasil.
Algumas coisas você diz, rapaz, o povo aí não erra em nada, né? Tudo, os cenários dos programas, as coisas, tudo quase que perfeito. Mas quando você vai conhecer por trás, infelizmente, há uma heresia, há uma falsa profecia que sustenta tudo aquilo. Nós temos que pregar, irmãos, o evangelho para os adventistas. Temos que nos preparar melhor para confrontar a fé deles com a fé bíblica. Não de forma arrogante, nos colocando como exclusivistas, mas dizendo para ele de salvação só em Cristo e somente em Cristo, em nada mais. Irmãos, queria mostrar só esse mapa. A gente pensa muito em missões, né? Esse mapa também me impactou. Os adventistas no mundo, eles estão divididos em 13 divisões. Você tem o mapa mundi aí, né? Por exemplo, no Brasil, sul-americana, né? São aqueles países ali, a sede fica em Brasília. O Brasil exerce um forte impacto aqui nessa região. Observe ali como é que eles estão espalhados no mundo, né? A sede mundial do adventismo fica na cidade de Maryland, nos Estados Unidos. Eles têm uma coordenação mundial que está sob a responsabilidade da Conferência Geral das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia. Geralmente esse órgão, a cada 5 anos se reúne para eleger presidente, fazer votação em documentos, fazer avaliações. E a sede é exatamente de lá. Foi lá que surgiu, é lá o berço do adventismo, e é a partir de lá que o adventismo tem se espalhado pelo mundo. E é uma realidade à nossa volta. Nós temos igrejas, temos amigos que são. Então, irmãos, a gente precisa pedir muita graça a Deus. Creio que nesses países aí, com certeza, tem representação cristã. Mas isso é representação de uma única denominação no mundo. Talvez ali nós temos presbiterianas, batistas, assembleias, né? Logo, logo, se Deus quiser, em Moçambique, a gente vai ter igreja comunitária presente, né? Mas isso é apenas uma denominação, irmãos. Vamos orar ao Senhor pedindo graça. Primeiro pedindo perdão. Em algum aspecto a gente tem falhado. Se a gente não pregar a verdade de Deus, alguém vai pregar a mentira do diabo. Vamos despertar, irmãos. Vamos estudar a palavra. Vamos nos dedicar. Nós temos a verdade. Temos que defender essa verdade com mais intrepidez, com mais coragem. Não negociar princípios no trabalho, na escola, em casa. De ser fiéis ao Senhor, conhecer mais o Senhor, conhecer mais a sua palavra. E estar preparado, como disse Pedro, para dar resposta da esperança que é em nós.